Você já reparou uma coisa curiosa quando olha para o seu prato ou para o supermercado? Temos comida verde, vermelha, amarela, laranja, mas o azul quase não existe. É como se a natureza tivesse esquecido essa cor na nossa alimentação. Enquanto o verde explode em folhas, o vermelho domina frutas e o amarelo aparece em grãos, o azul é uma raridade absoluta. Você pode passar a vida inteira sem comer quase nenhum alimento azul natural. Mas por quê? Por que a natureza fez o azul tão difícil de produzir? E o mais intrigante, por que os poucos alimentos que conseguiram ficar azuis são considerados verdadeiros superalimentos, quase elixires de saúde? Hoje eu vou revelar para você o segredo por trás do pigmento mais raro do mundo dos alimentos. Um segredo que envolve evolução, química maluca e benefícios impressionantes para o seu corpo e cérebro. Se você quer entender por que o que é raro costuma ser poderoso, fica comigo até o final. Porque o azul na natureza não é apenas uma cor, é um verdadeiro milagre biológico. Agora, vamos entender por que o azul é tão raro na nossa comida. Diferente do verde, que é super fácil de fazer, o azul na natureza é um verdadeiro desafio químico. O verde vem da clorofila, uma molécula simples e extremamente eficiente que as plantas usam para captar luz do sol. Quase todas as plantas conseguem produzir verde, sem gastar muita energia. Por isso vemos verde em todo lugar. Mas o azul? O azul é outra história. Para uma planta produzir azul de verdade, ela precisa criar pigmentos muito complexos chamados antocianinas e, em alguns casos, combiná-los com metais como alumínio, ferro ou magnésio. É como uma receita de bolo extremamente difícil, que exige pH específico, luz certa e uma quantidade enorme de energia. A evolução priorizou cores que dão mais retorno com menos esforço. Cores como vermelho, amarelo e roxo atraem polinizadores de forma mais eficiente. O azul puro exige tanta energia e condições tão específicas que poucas plantas conseguiram evoluir para produzi-lo de forma estável. É por isso que, na natureza, o azul é raríssimo em frutas e vegetais comestíveis. A maioria das coisas que parecem azuis, na verdade, são roxas ou azuladas, por causa de uma mistura de pigmentos. O azul puro, vibrante e estável é quase uma loteria genética. Lembra quando falamos sobre a cor do pistache? Ali, a ciência já era interessante. Aqui, ela fica ainda mais profunda. Porque quando uma planta finalmente consegue dominar essa cor difícil, ela não cria apenas uma cor bonita. Ela cria um composto químico extremamente poderoso. E é exatamente aí que mora o segredo. Os alimentos que conseguiram vencer esse desafio biológico não são apenas raros. Eles são especiais. E nas próximas partes, eu vou te mostrar por quê. Agora que você entendeu por que o azul é tão raro, vamos ao que realmente importa. O superpoder por trás dessa cor. O responsável por quase todo o azul e roxo escuro que existe na natureza tem um nome: antocianinas. Não é só um pigmento bonito. As antocianinas são um dos grupos de antioxidantes mais poderosos que a ciência já descobriu no reino vegetal. O mais impressionante é que elas são camaleões químicos. Dependendo do nível de acidez do ambiente, elas mudam de cor. Em meio ácido ficam vermelhas ou rosadas. Em meio neutro viram roxas. E em condições muito específicas de pH, e com a presença de certos metais, finalmente revelam aquele azul vibrante e profundo. Mas o que elas fazem dentro do seu corpo vai muito além da cor. As antocianinas são mestres em combater os radicais livres, aquelas moléculas instáveis que danificam nossas células, aceleram o envelhecimento e favorecem o surgimento de doenças. Elas atuam como um escudo protetor nas nossas células. Estudos mostram que as antocianinas reduzem inflamação crônica no corpo, protegem as células do cérebro, melhorando memória e foco, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhoram a saúde dos vasos sanguíneos, aumentando sua flexibilidade. Tem efeito protetor sobre o coração e as artérias. É como se a planta, ao vencer o grande desafio de produzir azul, acabasse criando uma molécula que também protege quem a consome. Pensa numa analogia simples. Enquanto a maioria dos antioxidantes comuns trabalha só na superfície, as antocianinas têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, elas chegam direto no cérebro. Por isso, muitos cientistas chamam os alimentos azuis de alimento cerebral. Quanto mais intenso e escuro for o tom azul ou roxo de um alimento, maior costuma ser a concentração dessas antocianinas. A raridade da cor realmente reflete o poder medicinal. E agora você vai conhecer os principais alimentos que conseguiram esse feito raro da natureza. Agora que você já conhece o poder das antocianinas, vamos colocar a mão na massa e ver quais são os alimentos azuis que realmente existem na natureza e o que eles fazem dentro do seu corpo. O rei absoluto dessa lista é o mirtilo, blueberry. Essa pequena fruta azul escura é um dos alimentos mais estudados do planeta. Cada mirtilozinho carrega uma quantidade impressionante de antocianinas.
Quando você come mirtilos regularmente, acontece o seguinte no seu organismo. A circulação sanguínea melhora porque os vasos ficam mais elásticos. A pressão arterial tende a baixar. O risco de doenças cardiovasculares diminui. O cérebro recebe proteção extra. Estudos mostram que pessoas que consomem mirtilos têm melhor memória e foco, especialmente depois dos 50 anos. Em segundo lugar, temos as amoras silvestres, blackberries. Elas são um pouco mais roxas, mas também ricas em antocianinas e cheias de fibras. São ótimas para controlar o açúcar no sangue e reduzir inflamação. Outro alimento azul impressionante é o milho azul, muito comum na América Latina, especialmente no México e Peru. Ele tem antocianinas concentradas na casca e no grão. Diferente do milho amarelo, o milho azul tem propriedades anti-inflamatórias mais fortes e é usado há séculos por povos indígenas por causa dos seus benefícios. E não podemos esquecer da espirulina azul, ficocianina. Essa alga produz um pigmento azul ainda mais potente. Ela é usada por atletas e pessoas que buscam alta performance, porque tem forte ação antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar na recuperação muscular. O que todos esses alimentos têm em comum? Eles são raros porque a natureza teve que trabalhar muito para criá-los. E justamente por serem raros, eles carregam uma concentração alta de compostos bioativos que o nosso corpo ama. Resumo do que acontece quando você inclui alimentos azuis na sua rotina. Seu corpo recebe uma dose extra de proteção contra o envelhecimento celular. O cérebro funciona melhor, memória, concentração e humor. O sistema imunológico ganha reforço. O coração e os vasos sanguíneos agradecem. A inflamação crônica tende a diminuir. Ou seja, o que é raro na natureza costuma ser valioso. E com os alimentos azuis, não é diferente. E é exatamente por isso que os alimentos azuis são tão especiais. Enquanto a maioria das plantas escolheu caminhos mais fáceis para sobreviver, as que venceram o grande desafio químico de produzir azul acabaram criando um dos compostos mais poderosos da natureza, as antocianinas. Elas reduzem inflamação crônica no corpo, protegem as células do cérebro melhorando memória e foco, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, deixam os vasos sanguíneos mais flexíveis e ainda oferecem proteção direta para o coração e as artérias. É como se a planta, ao produzir essa cor rara e difícil, estivesse fabricando um escudo que protege não só ela, mas também quem a consome. Quanto mais intenso e escuro for o azul ou roxo do alimento, maior costuma ser a concentração dessas antocianinas. A raridade da cor realmente reflete o poder medicinal. Da próxima vez que você vir um mirtilo, uma amora silvestre, um milho azul ou até uma espirulina azul, pare por um segundo e lembre. Você não está só comendo uma fruta ou um vegetal bonito. Você está consumindo um dos milagres mais raros da biologia. O azul na natureza não é acidente. É prova de que aquilo que custa mais para a planta existir, muitas vezes, é aquilo que mais beneficia quem come. Agora, me conta aqui nos comentários. Qual desses alimentos azuis você já provou? Mirtilo, amora, milho azul ou espirulina? E qual você mais gostou? Se você quer continuar entendendo a ciência por trás do que colocamos no prato, já sabe o que fazer. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Guru Sabidão e ativa o sininho. No próximo vídeo, eu vou revelar outro segredo da natureza que quase ninguém fala. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo Mistério Revelado.